pela nossa Secretaria Executiva sobre o quórum para a nossa reunião. Sim, presidente. Temos quórum para o início da reunião. Consulto o Leandro Prado sobre a transmissão da sessão. Ao vivo já estamos? Sim, secretário. Já estamos ao vivo. Boa reunião a todos. Boa reunião a todos. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, segundo a convocação publicada no Diário Oficial, Campinas, 4 de janeiro de 2024, com o seguinte teor para a 18ª reunião ordinária de 10 de janeiro de 2024, realizada por videochamada e transmitida pela rede social da Secretaria do Verde, pelo YouTube, e como a gente sempre faz, gravada, que fica depois registrada para consultas posteriores. Então, eu passo a ler a convocatória. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por meio da Lei Municipal 16.185, de 29 de dezembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, convoca todos, todas, conselheiros, conselheiras, titulares e convida as suplências a participarem da 18ª reunião ordinária a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2024, às 14h30, por videochamada, cujo link de acesso será encaminhado, como foi, oportunamente por e-mail. Com a seguinte ordem do dia: fala da presidência, discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior, qual seja a ata da reunião de 6 de dezembro de 2023, informações sobre a ação civil pública, número 105.1783/2023.8.26.0114. 4, item 4, atualização do andamento de câmaras técnicas de diretriz de licenciamento ambiental, da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Item 5, fala aberta aos senhores conselheiros e conselheiras. Campinas, 4 de janeiro de 2024. Assina a convocação publicada no Diário Oficial. Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, este que vos fala, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Então, passado aí a leitura, feita a leitura da convocatória, passamos ao nosso primeiro ponto de pauta, que é a fala da presidência. Mais uma vez, desejando a todos aí uma ótima reunião, agradecendo a disponibilidade de todos nesse trabalho coletivo, voluntário aí para contribuir com a nossa cidade. Aproveito para desejar, como vários eu ainda não encontrei, a todos e a todas um excelente ano novo, dando início ao ano então de 2024, com essa nossa reunião já dia 10 de janeiro, né, logo no começo, já dando início aos trabalhos do nosso conselho, para que a gente possa dar sequência aos trabalhos nas questões mais relevantes relacionadas à área de proteção ambiental do Campo Grande. Informo que no item da fala dos conselheiros informarei sobre os andamentos dos processos de interesse desse conselho, como a gente tem feito a cada reunião, com os protocolados de interesse desse conselho. Mas eu me inscrevo na fala dos conselheiros, como conselheiro que também sou, para poder fazer a síntese aqui dos andamentos, tá bom? Passamos ao segundo ponto do dia, que é a discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior, reunião ordinária de 6 de dezembro de 2023. Como o material foi encaminhado previamente a todos os senhores conselheiros e conselheiras, junto com a convocação para essa reunião, eu proponho ao Conselho a dispensa da leitura da ata da reunião de 6 de dezembro de 2023. Aqueles que estiverem a favor da dispensa da leitura, permaneçam como estão. Os que forem contrários à dispensa, por favor, se manifestem no chat. Mariela, alguma contrariedade à dispensa de leitura? Não, nenhuma. Alguma abstenção pode registrar no chat também. Alguma abstenção, Mariela? Também não. Por unanimidade, então, fica acatada a proposta
de dispensarmos a leitura e passamos, então, em regime de votação. Aqueles que são favoráveis à aprovação da ata de 6 de dezembro de 2023, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, façam um registro no chat, que eu vou consultar a Mariela daqui a pouquinho, e aqueles que, porventura, queiram registrar a sua abstenção, por favor, também o façam no chat desta reunião. Por favor, Mariela, alguma manifestação de contrariedades e abstenções? Nenhum registro, presidente. Não havendo, fica aprovada a ata da reunião de 6 de dezembro de 2023. Passamos de imediato ao item 3, que é a ação civil pública 105.1783/2023.8.26.0114. Vocês devem se lembrar que na última reunião estava imediatamente após o impacto da divulgação da decisão judicial liminar relativo à questão dos licenciamentos ambientais, os 10 quilômetros a partir das áreas de proteção ambiental, das unidades de proteção ambiental que não dispunham ainda de plano de manejo, entre elas a APA do Campo Grande. E eu li a decisão do Judiciário na íntegra aqui, porque é assunto de interesse expresso desse Conselho. E hoje eu faço a mesma coisa com o parecer técnico ambiental que embasou o recurso da Prefeitura e depois a decisão judicial que reformou a decisão anterior que foi registrada na ata da última reunião. Então, eu estou dando continuidade à transparência necessária para esse Conselho sobre esse assunto que nos atinge aí, porque questionou-se a questão da elaboração do plano de manejo das unidades de conservação em Campinas. Então, é isso que eu estou fazendo. E passo a fazer aqui a leitura, então, de um documento técnico que embasou o recurso da Prefeitura, e depois eu vou voltar à decisão judicial reformulada pelo Judiciário, pós-recurso da Prefeitura. Para quem quiser mais informações depois sobre o teor completo, embora eu vou pedir que publiquem em anexo aí na próxima ata, viu, Mariana? O protocolo que trata disso é o protocolo CIPMC.2023-0012-1102-16, interessado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O assunto é a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face ao do município de Campinas. E o parecer técnico ambiental é da lavra de vários técnicos, que eu vou mencionar no final, foi exarado em 4 de dezembro de 2023. Parecer técnico ambiental conjunto, PTA número 01 de 2023, DVDS/DLA. Então, é o 01 de 2023, que é o primeiro parecer técnico conjunto entre as duas diretorias, o DVDS/DLA. Eu vou ler, é extenso, me perdoem aí a todos, mas eu acho necessário deixar muito transparente, como eu fiz com o inicial do Ministério Público e a decisão judiciária, que foi cumprida plenamente pela Prefeitura, e que eu faço agora também sobre os nossos argumentos que sustentaram tecnicamente a reforma da decisão judicial. Parecer técnico ambiental conjunto, exarado pelo PTA número 01/2023/DVDS-DLA. Trata o presente processo sobre demanda da Secretaria Municipal de Justiça para fornecer informações que subsidiem a defesa da municipalidade frente à liminar emitida pelo Ministério Público 966-305, que impõe obrigações à municipalidade, entre as quais suspensão do licenciamento ambiental no raio de 10 km da APA do Campo Grande, do Parque Natural Municipal do Campo Grande, do Parque Natural Municipal do Jatobás, obrigando o município à elaboração no prazo de 12 meses dos planos de manejo da APA do Campo Grande, do Parque Natural Municipal do Campo Grande, do Parque Natural Municipal do Jatobás,
com previsão de todos os requisitos legais, zoneamento, corredores ecológicos, regras de manejo e licitação, procedimentos de segurança, de atendimentos mais corriqueiros, estrutura física necessária à gestão da unidade, conforme o artigo 27, parágrafo 1º da Lei 9985/2000. Da inexistência do plano de manejo. É fato que a área de proteção ambiental do Campo Grande não possui plano de manejo aprovado. No entanto, ao contrário do sugerido na decisão judicial e na petição do Ministério Público Estadual, a inexistência desse documento, embora seja essencial para a gestão adequada, não implica na ausência de regras ou na impossibilidade de gestão sobre o território da unidade de conservação. O próprio ato de criação de uma unidade de conservação é, por si só, uma ferramenta que gera normativas para o território. Isso porque a Lei Federal 9985 de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ao delimitar diferentes categorias de unidades de conservação, trouxe normas específicas para cada uma delas, que incidem no território a partir do momento da criação da unidade, independente da existência ou não do plano de manejo. Por exemplo, no caso dos parques naturais municipais do Jatobá e Campo Grande, por se tratar de unidades de conservação e proteção integral, a criação das unidades gera a proibição do uso direto dos recursos e da ocupação humana, excetuando-se as áreas privadas que necessitam de regularização fundiária. Cada categoria de unidade de conservação possui, portanto, suas diretrizes e restrições já delimitadas pela citada Lei Federal 9985 de 2000, pelos decretos regulamentadores 4340 de 2002, 4519 de 2002, 5746 de 2006 e demais atos normativos correlatos. Além disso, cada unidade de conservação possui em seu ato de criação, em atendimento ao rito legal instituído, a delimitação de seus limites, objetivos que devem direcionar o seu uso, as diretrizes que deverão ser atendidas nas ações de gestão. Ao plano de manejo, compete estabelecer diretrizes específicas, detalhar as diretrizes, permissões para a realização de pesquisa, turismo, atividades econômicas, ocupação, estabelecer o zoneamento ambiental, definir os programas de gestão, coordenar ações de fiscalização embasados por estudos e levantamentos específicos, contratados exclusivamente para esse fim, dentro de um processo de planejamento. Para o caso específico da APA do Campo Grande, o próprio instrumento de criação, o Decreto Municipal 17357 de 2011, seu artigo 8º estabelece que, artigo 8º, o plano de manejo da área de proteção ambiental do Campo Grande deverá ser elaborado no prazo máximo de 5 anos, contado da publicação do presente decreto, parágrafo único, até que seja elaborado o plano de manejo. Todas as atividades e obras desenvolvidas na área de proteção ambiental do Campo Grande deverão se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos naturais que a criação da referida unidade de conservação objetiva proteger, ouvido o órgão gestor da área de proteção ambiental. Assim, embora o prazo para a elaboração do plano de manejo tenha sido ultrapassado, o decreto de criação é explícito ao estipular limitações ao uso do território da APA do Campo Grande, determinar a necessidade oitiva de órgão gestor para qualquer atividade. Isso porque, ausente o plano de manejo, a autorização do órgão gestor se daria uma análise caso a caso, que permite analisar individualmente a natureza da atividade com relação aos elementos ambientais presentes em uma propriedade, visando compatibilizar o uso do solo com a sustentabilidade dos recursos naturais. De fato, já houveram solicitações para manifestação do órgão gestor para atividades na APA do Campo Grande. Por exemplo, o protocolo 2008, de 17754, o 2018/11/14061, o 2021/11/16304. Isso demonstra que existe procedimento administrativo instituído para manifestação e autorização, ou seja, pelo órgão gestor na realização de obras, atividades e empreendimentos na unidade de conservação. Do prazo para a elaboração do plano de manejo. Com relação aos argumentos da inação da municipalidade na elaboração do plano de manejo,
cabe apontar a complexidade envolvida no processo. De forma ilustrativa, estudos baseados em revisão de amostragem de unidades de conservação no Brasil mostram estimativas que têm variado de 52% até 80% de unidades de conservação, ainda sem plano de manejo aprovado. Claro que esse fato não isenta a municipalidade da responsabilidade de consolidar um plano de manejo. No entanto, demonstra os desafios que têm sido encontrados na gestão para sua elaboração. Isso porque os planos de manejo devem atender a requisitos técnicos, legais, institucionais, consolidados por metodologias também instituídas pelos órgãos executores e gestores do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como pelo órgão central do Conselho Nacional de Meio Ambiente, conforme estabelecido tanto pela Lei Federal 9.985 de 2000, Lei Federal 11.516 de 2007, como pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, dado pela Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal 6938 de 81. Para atender esses requisitos, bem como para garantir que as estratégias de manejo sejam apropriadas, o plano de manejo necessita de diagnósticos técnicos, baseados em dados primários e secundários, do meio biofísico, socioeconômico, que são integrados para a estipulação de um zoneamento ambiental, que finalmente resulta na delimitação de diretrizes, ações e programas para a gestão da unidade de conservação. Esse é um processo que demanda considerável tempo e dedicação técnica, compreendendo múltiplas etapas, desde a redação de termos de referência para a abertura de processo licitatório na contratação de serviços técnicos especializados, até a conclusão e aprovação do plano de manejo. Assim, do ponto de vista técnico e administrativo, o prazo de 1 ano estipulado para a conclusão de um plano de manejo é desconectado do esforço necessário para a elaboração do documento. No caso da APA de Campinas, seu plano de manejo foi elaborado pela empresa vencedora da licitação em um período de 24 meses, sendo que a maior parte dos dados do diagnóstico foi feito por meio de dados secundários, quando são usados dados já obtidos e extrapolados resultados para estudos recentes, para a mesma área ou proximidade imediata. Para o caso da APA de Campinas, foi possível o uso de dados secundários, pois a área em questão é de grande interesse de centros de pesquisa e de universidades próximas, tendo assim estudos específicos obtidos pelos cursos de graduação e pós-graduação. O uso de dados secundários torna o processo de elaboração do plano de manejo mais rápido e menos custoso. Importa apontar que as etapas de elaboração do termo de referência, com ampla participação do seu conselho gestor, somado ao da licitação municipal e a contratação da empresa, durou cerca de 3 anos aproximadamente. É fato que se trata de um processo longo, que traduz em grande especificidade e complexidade que se fazem necessárias para a obtenção do principal documento institucional para a adequada gestão dessa parte do território do município de Campinas. Da elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação municipal. O município de Campinas possui 6 unidades de conservação municipais sob a guarda-chuva da gestão da SBDS. O primeiro plano de manejo elaborado foi o da APA de Campinas, por ser a primeira unidade criada pelo município, de conservação criada pelo município. A elaboração do plano foi iniciada em 2016, após o longo processo licitatório de participação popular, tendo sido concluído e aprovado por meio da Portaria Municipal SPDS 01 de 2019. Destaca-se que a APA de Campinas já tinha um conselho ativo e atuante na área ambiental, Conselho Gestor da Área de Campinas, CONGEAPA Campinas, bem como legislação urbana e ambiental própria, Lei Municipal 10.850 de 2001. Após a conclusão do plano de manejo da APA de Campinas em 2019, foi iniciado o processo para a elaboração dos planos de manejo do Parque Natural Municipal de Campo Grande e do Parque Natural Municipal do Jatobás. A primeira etapa foi a contratação do diagnóstico do meio biofísico, que foi concluído em 2022. PMC 2021-0000-13414-41, culminando em um zoneamento prévio do meio biofísico. A etapa seguinte, que visa a realização do diagnóstico socioeconômico e a finalização do plano de manejo, com a integração dos dados gerados, se encontra em fase de abertura de processo licitatório, cujo andamento pode ser acompanhado no SEI PMC 2021-000-25874-94. A última versão do projeto base para a contratação se encontra anexa ao protocolo 97130. 48. Aí vem a figura 1, zoneamento prévio
do Parque Natural Municipal do Campo Grande, com base no diagnóstico biofísico da unidade de conservação. Aí vem a figura 2, o zoneamento prévio do Parque Natural Municipal do Jatobás, com base no diagnóstico biofísico da unidade de conservação. A prioridade dada para a elaboração dos planos de manejo dos parques naturais municipais, PNNs, no lugar da APA do Campo Grande, criada em 2011, pelo Decreto Municipal 17.357/2011, é determinada pelo Plano Municipal do Verde, Decreto Municipal 19.167, em 2016, uma vez que, legalmente, artigo 27, parágrafo 2º da Lei Federal 9985 de 2000 e artigo 14 do Decreto Federal 4340/2022, e, tecnicamente, roteiro metodológico para a gestão de APAs, Decreto IBAMA, gestão de APA, IBAMA 2001, a formação do Conselho Gestor de Unidade de Conservação da categoria APA, Área de Proteção Ambiental, deve obrigatoriamente preceder a elaboração do seu plano de manejo. Sendo assim, em setembro de 2019, tão logo se concluiu o plano de manejo da APA de Campinas, deu-se início ao processo participativo necessário para a formação do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. Processo esse que foi concluído com a aprovação da Lei Municipal 16.185, em 29 de dezembro de 2021. Esse processo está registrado por completo no PNC 2019-000-53175-29, contendo os relatórios de diversas vistorias realizadas pela equipe da SBDS na unidade de conservação, assim como todas as oficinas junto aos moradores e comunidade da APA do Campo Grande para a validação do processo de representação social. Justifica-se em termos técnicos que a criação do Conselho Gestor da APA deve anteceder a elaboração do seu plano de manejo, porque o Conselho é a principal instância de representação da sociedade civil, sendo a APA uma unidade de conservação de uso sustentável, onde há uso direto do território pela população, diferentemente do que acontece na unidade de conservação de proteção integral, onde somente é admitido o uso indireto dos recursos naturais. Nas unidades de conservação e proteção integral, como é o caso dos parques naturais municipais, em atenção ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a função de conselho pode ser assumida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, já estabelecido no município. Dessa forma, a partir dos recursos financeiros disponíveis, optou-se por dar início à contratação dos planos de manejo do Parque Natural Municipal do Campo Grande e do Parque Natural Municipal do Jatobás, criados no mesmo dia e ano que a APA do Campo Grande, concomitantemente iniciando o processo de movimentação social necessário à constituição oficial do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. Assim, tem-se que em 2019 foi concluído o plano de manejo da APA de Campinas. No mesmo ano foi iniciado o processo de formação do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. Após a criação do CONGEAPA Campo Grande, dado pela publicação da portaria 97.932/2022, da nomeação dos conselheiros para o biênio 2022-2023, da elaboração do regimento interno e da eleição do vice-presidente em 2 de 8 de 2023, teve início o processo de construção junto ao CONGEAPA Campo Grande, o termo de referência para a elaboração do plano de manejo apresentado em sua primeira versão, pela SBDS, e que será custeado com recursos do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente, tendo, portanto, recurso pré-aprovado, deixa eu retomar aqui, desculpem, do termo de referência para a elaboração do plano de manejo, apresentado em sua primeira versão, será custeado com recurso do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação, tendo, portanto, recurso pré-aprovado pelo Conselho Gestor para essa finalidade. Nessas últimas semanas, o CONGEAPA Campo Grande está construindo, junto com o órgão gestor da APA, a avaliação estratégica etapa preliminar ao plano de manejo, para o melhor direcionamento dos estudos específicos que deverão ser contratados. Tais ações, junto ao Conselho, também visam contemplar ao máximo a participação popular na elaboração do plano de manejo da APA do Campo Grande. Da ocupação ilegal da APA do Campo Grande. Peço desculpas a todos, mas é necessário e é longo. Para o caso dos parcelamentos em tela, fato principal gerador do pedido do Ministério Público, é importante apontar que nunca houve qualquer manifestação do órgão gestor autorizando a realização dos mesmos.
Nem assim poderia ser, uma vez que eles são parcelamentos ilegais, claramente violando a sustentabilidade dos recursos e os objetivos de criação da APA do Campo Grande. Artigo 2º do Decreto Municipal 17.357 de 2011. Como explicitado na sequência dessa manifestação, a SVDS identificou as irregularidades e ilegalidades, realizou ações fiscalizatórias na APA do Campo Grande, tanto referente aos parcelamentos ilegais como aos casos de supressão de vegetação ocupando a APP, intervenção em recurso hídrico. Assim, a SVDS, na qualidade de órgão gestor dessa unidade, sempre se manifestou e agiu na direção da clara ilegalidade das ações, das ocupações ilegais na APA, com a redundância que o caso merece, do Campo Grande. Além disso, é importante relembrar que a APA do Campo Grande está inserida fora do perímetro urbano do município, em zona rural, onde não é permitida a implantação de loteamentos urbanos, como se configuram os parcelamentos ilegalmente instalados. Assim, mesmo que o território não se tratasse de unidade de conservação, ainda estariam os parcelamentos em flagrante irregularidade da legislação urbanística municipal e federal. Resta claro dessa forma que não haveria sequer previsão legal para a implantação de loteamentos no interior da APA do Campo Grande, fato que justifica não haver licenciamento ou estudo de impacto de vizinhança para os empreendimentos instalados no local, como notado pelo INP na sua petição inicial. Finalmente, de forma a destacar a opinião técnica que possa ser relevante para a análise jurídica do caso, reforçamos que os parcelamentos de solo de finalidade urbana são totalmente incompatíveis com os objetivos de criação da APA do Campo Grande, em especial com a sustentabilidade dos recursos, considerando que os parcelamentos ilegais causaram considerável destruição aos recursos naturais. Assim, eventual manutenção e regularização dos mesmos inviabiliza a gestão do território da APA do Campo Grande como unidade de conservação e no atendimento legal dos objetivos de criação dessa unidade de conservação. Por isso, eventual ação na direção de consolidar o plano de manejo para a unidade de conservação só faz sentido tendo em vista a boa gestão do recurso público, se o objetivo da municipalidade for pela total remoção dos parcelamentos irregulares e ilegais e pela recuperação das áreas degradadas. O plano de manejo a ser consolidado não deve ser entendido como um documento cuja finalidade seja regrar, regularizar ou ordenar os loteamentos ilegais, cujo estabelecimento se deu em flagrante violação dos objetivos da unidade de conservação, em desrespeito à legislação ambiental e urbanística pertinente. Das ações de fiscalização e responsabilização ambiental por parte da municipalidade. Tendo em vista a flagrante irregularidade dos parcelamentos ilegais da APA do Campo Grande, a municipalidade envidou todos os esforços no cunho administrativo, sanções urbanísticas e ambientais, bem como judiciais, por meio da ação civil pública, a fim de coibir a massiva ocupação irregular da referida unidade de conservação. Além da impossibilidade de criação de loteamentos urbanos, pela característica rural, estão acontecendo em APA, a APA do Campo Grande, diversas infrações e crimes ambientais com desrespeito às normas de unidade de conservação, supressão de vegetação, intervenção em nascentes e áreas de preservação permanente. Importante destacar que a Constituição Federal determina o meio ambiente ecologicamente equilibrado como cláusula pétrea, ou seja, leis que tendem a diminuir ou mesmo abolir a legislação que garanta a proteção ambiental são inconstitucionais. Assim, não há que se falar em regularização de loteamentos através da reversão da APA do Campo Grande. Parcelamento ilegal na APA do Campo Grande foi identificado pela Prefeitura de Campinas no meio do ano de 2021, durante a pandemia do Covid-19. Para atuação nesses casos, Campinas possui um grupo intersetorial, grupo de controle e contenção de ocupações, parcelamentos e danos ambientais, que atua na repressão desse tipo de infração, coordenado pela Secretaria de Habitação, com representantes de diversas secretarias, como a Secretaria do Verde, Urbanismo, Segurança Pública e Justiça. As ações conjuntas são reguladas pelo Decreto 16.920 de 2010. A primeira ação do grupo na região resultou na condução de um corretor à delegacia de polícia e a lavratura de um boletim de ocorrência. Nesse ato, deu início o processo de responsabilização ambiental na esfera penal. Na sequência, foram identificados 11 loteamentos ilegais em processo de implantação. A Prefeitura elaborou, então, um embargo preventivo, conjunto, ambiental e urbanístico. Paralelamente, iniciou os trabalhos de identificação dos proprietários, lavratura dos autos de multa e individualização dos embargos. Hoje, dos 11 parcelamentos, 9
tem processo de multa, embargo ambiental e urbanístico. Os outros dois estão em processo de identificação dos proprietários e elaboração das autuações administrativas. Importante ressaltar que esse tipo de loteamento ilegal acontece de forma muito organizada, com a propriedade da terra passando de um para o outro rapidamente. Hoje, 4 dos 11 loteamentos não estão mais nas mãos do loteador original, e sim da Associação de Moradores do Loteamento. A responsabilidade pela reparação e compensação dos danos ambientais é propter rem, ou seja, o proprietário atual da área é o responsável pelo passivo ambiental e, com isso, a responsabilidade ambiental recairá sobre essas associações compostas pelos moradores. Importante apontar que a responsabilidade ambiental se dá nas 3 esferas: a administrativa, com as multas e embargos, já referidos, na civil, com o ajuizamento de ação civil pública, e também na esfera penal, com o processo criminal em curso perante o Ministério Público, após a representação da Delegacia de Investigações Gerais, DIG. Além do processo de responsabilização ambiental, a Secretaria do Meio também oficiou os demais órgãos envolvidos, SANASA, CPFL e o CRESA, indicando o número de registro dos corretores que comercializam os lotes. Os loteamentos em investigação, processo de responsabilização ambiental, são loteamento, processo, status e total em UFIX. Eu vou ler a tabela, ou senão vou deixar registrado que os dados estão na tabela, nesse momento aqui, do relatório. Mas vou mencionar os nomes dos loteamentos e o PMC que trata de cada um deles. Demais informações constarão da ata dessa reunião. Recanto do Lago, PMC 2022-000-33-357, desculpa, vou falar de novo. Recanto do Lago, PMC 2022-000-33537-05. Condomínio Panorama, PMC 2022-000-33-531-10. Sítio Monte Verde, PMC 2022-000-33-475-60. Condomínio Montes Claros 1, PMC 2022-000-33-495-11. Terra Preta, PMC 2022-000-33-593-12. Terra Preta Guidara, PMC 2022.0007, 1319-61. Santo André, PMC 2022-000-34-104-31. Sítio do Lago, PMC 2020-000-62-2968-18. Condomínio Pantanal 1, PMC 2022-000-33-522-11. Associação Estância Pantanal 2, PMC 2022-000-33-528-14. Paraíso das Palmeiras, PMC 2022-000-33-541-83. Condomínio Espaço Feliz, PMC 2022-000-33-533-73. Na sequência, esses loteamentos mapeados são apresentados em gráfico com as suas localizações parametrizadas. E embargados. Aí tem a foto aqui exemplificativa de embargos, né? As ações administrativas realizadas pela Prefeitura de Campinas culminaram em ingresso de ação civil pública, número 1039-254-09-2023-8-26-0114, sendo requerida medida liminar para que sejam compelidos a paralisar imediatamente as obras de arrendamento nos empreendimentos imobiliários clandestinos, na APA do Campo Grande, a vedação e veiculação de quaisquer propagandas publicitárias e de divulgação em qualquer dos meios, que visa a alienação dos lotes de empreendimentos imobiliários clandestinos. A liminar foi deferida preliminarmente. Foi pedido ainda no mérito a demolição dos empreendimentos imobiliários clandestinos, dado o risco que a urbanização se consolide, medida claramente incompatível com os objetivos fundamentais da APA do Campo Grande, bem como a integral reparação dos danos ambientais causados em decorrência das construções que se encontram em desacordo com as normas ambientais. Do estabelecimento da zona envoltória de 10 km, e passo para a fase final.
Na decisão judicial exarada, são submetidas sanções e regras por licenciamento de empreendimentos situados no entorno de 10 quilômetros das unidades de conservação, especificamente o item 2, que estipulou a suspensão de qualquer novo procedimento de licenciamento ambiental de empreendimentos, num raio de 10 quilômetros no entorno das unidades de conservação, até a edição dos planos de manejo do ato conjunto que defina as atividades que possam afetar a biota da mata, as quais estão sujeitas ao obrigatório licenciamento ambiental. Já o item 5 determina a obrigação de fazer consistente no cumprimento da resolução CONAMA 13 de 1990. O estabelecimento dessa envoltória de 10 km é ancorada no disposto do artigo 2º da resolução CONAMA 13 de 1990. Ocorre que a referida resolução CONAMA 13 de 1990, publicada anteriormente à Lei Federal 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, foi revogada totalmente pelo CONAMA 428 de 2010 e posteriormente alterada parcialmente pelo CONAMA 473 de 2015. O SNUC, seu decreto regulamentador 4340 de 2022, traz a obrigatoriedade para que as unidades de conservação do estabelecimento de sua zona de amortecimento, a área envoltória com o objetivo de estabelecer normas de gestão específicas das atividades humanas, de forma a diminuir o impacto negativo sobre as unidades de conservação. Inciso 18, artigo 2º. Trata-se, assim, de dispositivo de objetivo equivalente ao disposto na resolução CONAMA 13 de 1990. Ocorre que, ao estabelecer objetivos e regras para as áreas de proteção ambiental, o SNUC excluiu a necessidade da instituição de zona de amortecimento na categoria A, artigo 25 da legislação. Já para as demais unidades de conservação, como o caso de parques naturais municipais, zonas de amortecimento devem ser criadas. O mesmo ato normativo criou a unidade de conservação, podendo ser alterados pelo seu plano de manejo. Para os parques naturais municipais do Jatobás e do Campo Grande, criados pelo Decreto Municipal 17.355 de 2011 e 17.357 de 2011, respectivamente, a zona de amortecimento foi definida em uma faixa de 30 metros. Contudo, os estudos já concluídos para os meios físico e biótico para ambos os parques no escopo da elaboração de seus planos de manejo, concluiu pela necessidade imediata de expandir a área de suas respectivas zonas de amortecimento. Sendo assim, a definição dada pela resolução CONAMA 428/2010 para a faixa em que devem ser regulamentados os procedimentos de licenciamento ambiental deverá ocorrer dentro dessa faixa definida na criação das unidades de conservação e quando concluídos seus respectivos planos de manejo. Figura 3, proposta da nova zona de amortecimento do Parque Natural do Campo Grande, com base nas informações do diagnóstico biofísico da unidade de conservação. Figura 3. Figura 4, proposta de nova zona de amortecimento para o Parque Natural do Jatobás, com base nas informações levantadas no diagnóstico biofísico da unidade de conservação. De não hierarquia entre o Estado e o município na criação e gestão de unidades de conservação municipais. Na decisão liminar, consta a obrigação de fazer consistente na protocolização, junto à CETESB, dos planos de manejo para que o órgão ambiental possa efetuar a análise de conclusão sobre os planos elaborados pelo município, permitindo prazos de até mais de 30 dias para eventual retificação da minuta apresentada pelo município e edição da portaria nos termos do decreto 4.340 de 2002. Ocorre que, como determina a Lei Federal 9.985 de 2000, em seu artigo 6º, os municípios e estados, como órgãos supletivos à implantação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, possuem autonomia quanto à criação e à gestão de suas unidades de conservação, uma vez criadas por atos normativos dentro de sua esfera de governo. Sendo assim, a gestão das unidades de conservação criadas na esfera municipal não está subordinada em qualquer rito de análise ao órgão estadual, especialmente quando relacionados a atividades de licenciamento, considerando que as unidades de conservação, como ampla e consolidada ferramenta de política pública ambiental, estão pautadas num amplo arcabouço legal específico, de forma que não cabe ao órgão estadual licenciador a análise nem a aprovação do documento técnico institucional da gestão de unidades de conservação da esfera municipal. Por último ainda, da participação comunitária nos processos de licenciamento ambiental municipal. Na decisão liminar consta também a obrigação de fazer consistente na exigência de licenciamento ambiental das atividades listadas no ato conjunto expedido, conforme o item anterior, caminhado aos respectivos processos, a direção do Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Gestor da APA do Campo Grande,
para manifestação e sugestão de medidas que julgarem necessárias à proteção das unidades de conservação. Nesse ponto, esclarecemos que o município de Campinas, de acordo com a legislação municipal, regulamento do licenciamento ambiental, decreto municipal 18.705 de 2015, todos os processos de licenciamento já são submetidos à oitiva do CONDEMA e dos conselhos das unidades de conservação quando a área estiver inserida nas mesmas. Acrescentamos ainda que, como o processo de licenciamento ambiental de Campinas é totalmente informatizado desde 2014, todos os conselheiros, tanto do CONDEMA quanto dos 2 conselhos gestores de APAs municipais, têm acesso a qualquer tempo, de qualquer local, com acesso à internet, desde a abertura dos processos de licenciamento ambiental, todos os documentos, estudos, pareceres e andamentos ocorridos, garantindo a total participação e controle da sociedade e transparência sobre as análises. Das conclusões do PTA. Do quanto se depreende do presente parecer, podemos chegar às seguintes conclusões abaixo itemizadas. Conclusão A. A APA de Campinas possui plano de manejo elaborado de forma técnica e com ampla participação social. B. As unidades de conservação objeto da demanda coletiva têm efetiva gestão e processo de elaboração de plano de manejo em curso. C. A maior ameaça em relação à unidade de conservação objeto de demanda coletiva é a ocupação ilegal da APA no Campo Grande, que a municipalidade tomou todas as medidas administrativas, sanções em embarque e, inclusive, judicial, ajuizamento de ação civil pública número 103, 9254-09-2023, de 8.8.26.0114, bem como colaborou ativamente com o inquérito policial a fim de criminalização das condutas. D. As ocupações ilegais na APA do Campo Grande não tiveram qualquer aprovação por parte do órgão gestor, em claro descumprimento da legislação em vigor, e não haveria sequer previsão legal para a implantação de loteamentos de unidades de conservação, uma vez que esses ferem os objetivos da criação da unidade da APA do Campo Grande, bem como a legislação urbanística competente, por se tratar de zona rural do município. E o estabelecimento de zona envoltória de 10 km, onde é estipulado congelamento de novos licenciamentos ambientais nessa parte do território, é medida que não encontra amparo legal, uma vez que essa zona é baseada na Resolução CONAMA 13 de 1990, revogada em 2010. As zonas de amortecimento estabelecidas pelas leis de criação dos parques naturais são de 30 metros e não 10 quilômetros, em processo de revisão na elaboração do plano de manejo, e para a APA do Campo Grande inexistente de acordo com a legislação em vigor. Não há hierarquia entre Estado e município na criação e gestão de unidade de conservação municipal, e tampouco para a elaboração e revisão de seus planos de manejo e de conservação, instituídos pelas municipalidades de acordo com a legislação em vigor. Por último, conclusão G, todos os processos de licenciamento ambiental a cargo do município de Campinas apresentam ampla participação comunitária, com envio dos processos para a consulta do Conselho Municipal de Meio Ambiente, quanto dos conselhos gestores das unidades de conservação, o que torna o processo transparente com leitura técnica da sociedade integral. Diante do exposto, sugerimos o retorno ao presente à Secretaria Municipal de Justiça, SMJ, para atendimento do requerido no despacho 9666516. Assinam esse robusto parecer a doutora Ângela Cruz Viral, diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, servidora de carreira, André Strucker, diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental, servidora de carreira, Geraldo Ribeiro de Andrade Neto, engenheiro ambiental da Secretaria do Verde, servidor de carreira, Leandro Mello, engenheiro civil, servidor de carreira, Hélio Hermínio Chepon, ecólogo, servidor de carreira, e Sueli Aparecido Tomazello, geógrafa, servidoras, todos de carreira. Bom, com base nesse parecer técnico-ambiental, a Secretaria Municipal de Justiça foi ao Judiciário e o recurso da Prefeitura foi analisado em relação à decisão que determinou os 10 quilômetros. E o Poder Judiciário, então, voltou a se manifestar após o recurso da Prefeitura com o seguinte teor, e aí eu vou pedir venhas a todos que vão compreender o que eu vou falar, que eu não vou fazer a leitura de novo de toda a síntese do processo feita pelo Poder Judiciário. Eu vou direto para a decisão, né, no processo 233-9953-58-2023-8, né? Ponto 26.0000.
Decido, se o juiz decidindo sobre o recurso da prefeitura. Decido, ab initio, o recurso é tempestivo e dispensado do regulamento do preparo por expressa previsão legal, portanto, conheço. Ressalte-se, desde logo, que nessa oportunidade está sendo apreciada tão somente a necessidade ou não de sustentação da tutela de urgência provisória concedida na origem, até que esse recurso seja apreciado pelo colegiado. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Frisa-se ainda que, por esse relator não possuir acervo da competência dessa Câmara, os julgamentos dos recursos têm se dado de forma célere. Pois bem, vislumbro no presente caso elementos suficientes à concessão do efeito suspensivo requerido pela Prefeitura. O processo no qual se originou esse recurso visa compelir o município agravante à obrigação principal de elaborar o plano de manejo das unidades de conservação, APA do Campo Grande, criado pelo Decreto Municipal 17.357/2011, Parque Natural Municipal do Campo Grande, criado pelo Decreto Municipal 17.357/2011, e Parque Natural Municipal do Jatobás, criado pelo Decreto Municipal 17.355/2011. Em que pese o município agravante admitir que não existe plano de manejo referente a essas unidades de conservação, sustenta que inexiste, paradoxalmente, mora quanto a essas obrigações, mesmo já transcorrido o prazo de 5 anos do artigo 27, parágrafo 3º da Lei 9985/2000. Ocorre, porém, que ainda que os planos de manejo não estejam devidamente aprovados, o município agravante esclarece que a peça recursal que vem sendo envidados os esforços nessa seara. Confira-se do trecho a seguir. Foi iniciado o processo de elaboração do plano de manejo do Parque Natural do Campo Grande, do Parque Natural do Jatobás e do Parque Natural Municipal do Campo Grande, do Parque Natural Municipal do Jatobás. A primeira etapa foi a contratação do diagnóstico do meio físico, que foi concluída em 2022, combinando com o zoneamento prévio do meio biofísico. A etapa seguinte, que visa a realização do diagnóstico socioeconômico, finalização do plano de manejo para a integração dos dados gerados. Se encontra em fase de abertura de processo licitatório, cujo andamento pode ser acompanhado por uma CEI específica. Está mencionada aqui aquela CEI que eu já mencionei previamente. A última versão do projeto básico para a contratação se encontra anexada ao protocolo. Sendo assim, em setembro de 2019, tão logo se concluiu o plano de manejo da APA Campinas, deu-se início ao processo participativo necessário à formação do Conselho Gestor da APA do Campo Grande. O processo foi concluído com a aprovação da Lei 16.185, de 29 de dezembro de 2021. A mais, ainda que consideremos que, pelo fato de existir mora do ente quanto à aprovação dos referidos planos, se justificasse a concessão de tutela de urgência, no presente caso, existem elementos na decisão recorrida que merecem melhor análise, maiormente diante as relevantes repercussões sociais locais. Dentre as especificidades que merecem melhor atenção, encontra-se o parâmetro utilizado pela decisão anterior, para a fixação do raio de 10 km, para a suspensão de qualquer novo procedimento de licenciamento ambiental de empreendimentos, pois este foi fundamentado na Resolução CONAMA 13 de 1990, que foi revogada pela Resolução CONAMA 428 de 2010. E o fato do artigo 25 da Lei 9985 dispensar zona de amortecimento para as APAs. De todo modo, em que pese o plano de manejo seja indispensável para o caso, ele se destina às pessoas que estão dispostas a intervir de forma regular, legal, nas áreas de proteção, já que aqueles que atuam à margem da lei, procedendo à instalação de loteamentos clandestinos e ilegais, principal causa de pedir da ação, por certo, não seguirão os referidos planos. Assim, a urgência consubstanciada no estancamento da ampliação de intervenções irregulares nessa APA não é o fundamento adequado para impedir o licenciamento de toda e qualquer intervenção, inclusive aquelas em tese permitidas no raio dos 10 quilômetros, que está subentendido aqui. De todo modo, existem inúmeros elementos a serem considerados no julgamento desse recurso e que serão oportunamente considerados, porém, para evitar o prejuízo ao município
e aos que indicam as informações contidas na peça recursal da Prefeitura, que vem envidando esforços para a aprovação dos planos de manejo, bem como das medidas repressivas, das intervenções ilegais nas áreas, é o caso, sim, de conceder efeito suspensivo ao presente recurso, recomendável avaliar a adequação das medidas impostas na origem após o contraditório recursal e por ocasião do julgamento deste agravo pelo colegiado. Determino que seja comunicado douto juízo intimado e agravado, o agravado, Código do Processo Civil, artigo 1019.2, decorrido o prazo à Procuradoria PGJ do Judiciário. São Paulo, 18 de dezembro de 2023, assina eletronicamente a decisão Roberto Maia, relator do processo. Então, pessoal, com toda a venha que eu peço em relação à demora da leitura, se a gente fez a leitura integral da peça acusatória que pedia inicialmente a liminar de congelamento, cabe igual registro aqui para os anais desse conselho, a leitura do recurso da Prefeitura e da decisão final dando efeito suspensivo à Prefeitura Municipal de Campinas nas limitações em sede de licenciamento ambiental. Então, era isso que eu tinha a informar no item 3, na ação civil pública. O teor dessa leitura será publicado, junto com seus mapas e anexos, na ata da presente reunião. E essa leitura foi feita para dar publicidade e transparência aos deslindes da ação civil pública 105, 17, 83, 60, 2023, 8, 26, 01, 14. Passamos ao quarto item de pauta, atualização dos andamentos. A palavra a coordenação. Atualização dos andamentos. Câmara Técnica de Diretriz de Licenciamento Ambiental, Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. O presidente informa que no período entre a última e essa reunião não houve reuniões de câmaras técnicas. Houve convites à coordenação pela Secretaria Executiva, porém sem os retornos quanto às datas para a realização das reuniões. As câmaras técnicas não se reuniram no período. Então, eu franqueio aí a palavra sobre esse item, atualização do andamento das câmaras técnicas, se assim o desejar, ao coordenador das câmaras técnicas, conselheiro Carlos Alexandre. Com a palavra. Boa tarde a todos os conselheiros. Desejo aí um 2024 aí de grandes realizações para todos nós. O próprio item 1 de pauta aí já denota que nós temos aí entendimentos para os encaminhamentos que vão ser necessários no decorrer da gestão deste conselho e em apoio, inclusive, à gestão da administração pública com relação às unidades de conservação. A nossa não viabilização de agenda especificamente se deu em função justamente de nós aguardarmos algumas questões que estavam em pauta aí dentro de toda essa discussão. Aproveitando a oportunidade, e eu esclareço a todos que ainda entre hoje e amanhã eu enviarei já um cronograma com a agenda de reuniões, com as pautas que nos cabem, referente inclusive às decisões judiciais e todo esse contexto que está sendo colocado aqui para nós. De outra forma, aproveito a oportunidade também, secretário, para deixar claro o acompanhamento e a todos os conselheiros que a Lei 9.985 de 2000, que estabelece os regimes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela, como foi dito várias vezes, inclusive tanto no parecer aí do jurídico da Prefeitura, como na manifestação também do Judiciário, do Ministério Público, de uma forma geral, todo esse contexto, ela dá garantia, né, com relação à especificidade, né, dessas características do que a gente chama a constituição aí das áreas especialmente protegidas.
e que elas são categorizadas em unidade de proteção integral e de uso sustentável, como foi bem trazido, né? E que traduzem aí uma questão de características específicas, como oficialidade, regime especial de fruição, finalidade de proteção ao equilíbrio ecológico e delimitação territorial. Agora, é importante a gente entender também, né, que a Constituição, ela também tem no artigo 225, no parágrafo 1º, inciso 3º, que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, está claro que o espaço só será considerado especialmente protegido se receber selo oficial do poder público, do judiciário, do legislativo, como é o caso das nossas unidades de conservação, né, que elas estão previstas em legislação. O plano de manejo, ele é um instrumento de grande importância e que vai determinar justamente, dentro da característica da unidade de uso sustentável, a área de reserva legal, a área de reserva vegetal de maior importância e quais são os usos dos seus entornos aí em potencialidade de acordo com a caracterização do debate com a sociedade e com todo o trabalho que está se iniciando aí agora com a contratação do plano de manejo. Eu creio que cabe, naturalmente, está previsto, que é claro na lei, qualquer tipo de licenciamento, qualquer tipo de iniciativa de ação no entorno dessas áreas, hoje, independente do plano de manejo, ela vai passar pelo órgão oficial, que no caso é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no âmbito do licenciamento ambiental em Campinas, e esta vai aderir à regra legal estabelecida para analisar os critérios de qualquer tipo de empreendimento. Quanto àqueles que não seguiram a norma legal na sua instituição, no âmbito do requerimento, né, devido a uma autorização para empreender qualquer licenciamento, o enquadramento da lei, ele é bem claro. Eu está de parabéns, administração pública, pelo encaminhamento, porque eu vou, por exemplo, senhor secretário, do caso da Secretaria do Clima do município de São Paulo, lá na região do Cantareira, com aquelas ocupações irregulares, ao exemplo do que está acontecendo aqui no Campo Grande, né? O que aconteceu? As secretarias responsáveis, a administração pública, procedeu da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, que a administração pública, o próprio conselho, né, está fazendo encaminhamentos, no sentido de que nós estamos dando o devido processo legal e a garantia do devido processo legal, que essa é a regra constitucional que nós devemos ter aqui no nosso país, coisa que a gente está vendo ser infringida aí em vários outros aspectos, em outras questões, né? Então, é muito importante a gente ter essa questão bem clara. E os órgãos fazerem a devida fiscalização. Aqueles que estão fora da regra da lei vão agora, com essa definição da regra legal que está estabelecida, seja aí com relação a esse entorno de 10 quilômetros ou não, vai ter que passar pelos órgãos públicos. Mas caberá daí agora, com propriedade, o órgão público municipal poder agir, né? Se alguém fizer qualquer construção, qualquer intervenção que não esteja dentro da regra da autorização efetiva com o licenciamento que é exigido, cabe meter o trator lá e derrubar tudo e acionar juridicamente, judicialmente, né, os responsáveis. Esse é o caminho. E esse conselho aqui vai cumprir o seu papel de ser um coadjuvante importante no processo de deliberar quanto à fiscalização, monitoramento e respaldo no sentido da proteção dessas áreas. É a contribuição que eu gostaria de trazer no primeiro momento e podemos seguir na pauta. Obrigado. Obrigado, Carlos Alexandre. Eu queria pedir, então, que fosse tratado aí junto à secretaria para a gente definir o quanto antes esse cronograma das atividades das próximas reuniões das câmaras técnicas para a gente dar prosseguimento. Eu já vou passar a palavra para o Marcão, mas não sem antes já encerrar o item 4, abrir o 5, fala dos conselheiros, né? E já fazer aquela minha fala inicial prometida para fazer a atualização do andamento dos protocolos, né? Que eu tinha mencionado na fala inicial da presidência. Então, são novidades sobre informações sobre 4 protocolos de interesse desse conselho.
PMC.2022.000 44.500-11, loteamentos ilegais, ação civil pública 103.925.409.202, 382, 60, 114, em andamento. Após orientação do secretário de Justiça, foram realizadas vistorias do grupo de contenção de invasões, com a participação do Verde, Habitação, Urbanismo, com emissão de relatórios comprovando o descumprimento da liminar, segue para aplicação das penalidades impostas determinado pelo juiz. Olha que importante que o judiciário deu ordem para paralisação, que não houvesse nenhuma nova movimentação lá nos empreendimentos ilegais. Já houve uma vistoria conjunta de todos os técnicos da prefeitura que foram ao local e fizeram um levantamento da situação após a decisão judicial para informar o judiciário da situação atual. Então, a gente está pedindo até do Poder Judiciário fazendo esse acompanhamento da situação lá. E informamos que houve descumprimento da liminar exarada pelo juiz naquela oportunidade. PMC 2023-00062323 de 64. Em torno do loteamento Terra Azul, denúncia de ocupações ilegais, com queimadas e derrubada de vegetação. Nova vistoria agendada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Não temos o resultado ainda da vistoria, mas foi agendada a nova vistoria que vai voltar na área. PMC 2022-0003170881. Forte Concreto. Processo em andamento perante a CETURB, que determinou a fiscalização comparecer ao local para intimar a encerrar as atividades, conforme disposto na Lei Municipal 11.749/03, artigo 22, parágrafo 4, inciso 1º. Segundo a CEMURB, a atividade é proibida para o local em que se encontra. Então, a decisão final aqui é eles estão intimados a encerrar a atividade lá do Forte Concreto. PMC 2023-12.805/63. A denúncia feita sobre os corredores ao Cresce São Paulo segue até o presente momento sem resposta ao ofício encaminhado por esse secretário e presidente do Conselho da APA do Campo Grande, pedindo as providências do órgão de classe. Então, essa era a atualização dos protocolos de interesse deste Conselho. Aberta a palavra aos conselheiros, me parece que o único inscrito, por enquanto, é o conselheiro Marcão. Com a palavra. Olá, boa tarde, feliz ano novo para todos. Vamos lá, infelizmente tem vários assuntos para dizer, né? Primeiro, avisar o secretário, a Mariela, que os vídeos das faixas que eu mandei para vocês continuam até hoje, no mesmo local, sem nenhuma retirada das faixas, oferecendo venda de loteamento ilegal, usando principalmente o BRT, que é equipamento público, né, e que está servindo de máxima divulgação para eles, e até hoje não foi tirada nenhuma das faixas. E eu tenho algumas perguntas para fazer, que infelizmente são várias, então vou até pedir para anotar, porque eu não vou ter como interromper. Primeiro, será que foi bom a prefeitura entrar com recurso? Porque a gente só teria 12 meses para fazer o plano de manejo, né? Ao ela entrar com recurso, querendo ou não, ela entrou com um pedido suspensivo, né? Sobre a liminar do MP, contra também os loteamentos ilegais, né? O outro ponto, claro, na penúltima reunião, não é nem na última reunião, na penúltima reunião, eu sou obrigado até a falar, hashtag eu avisei, né? Tanto a Karina como a Curi concordou comigo, a Tereza também, e que a gente precisava já se preocupar com o plano de manejo, exatamente para a gente deixar adiantado
essa situação. O qual o Carlos e o secretário falaram, não é obrigatório fazer o plano de manejo agora. Eu falei assim, gente, é necessário. Desde quando houve o decreto da APA Campo Grande, é necessário fazer. Eu sei que entrou com recurso, dizendo que não seria necessário agora, né? Mas seria bom que fizesse também. Outra pergunta, outra fala, no protocolo que tem aí sobre, em torno do Terra Azul, que está loteamento ilegal, eu não falei que é loteamento ilegal, e sim que as pessoas ficam atacando fogo em área que hoje é considerada urbana, já que os próprios guardas falam que é MRV que comprou o imóvel, né? E outra informação também que queria, secretário, antes de passar essas leituras, seria bom também passar para a gente no e-mail, já que essa decisão do TJ já aconteceu alguns dias atrás, passar no e-mail para a gente tomar conhecimento também, porque só foi passado da denúncia do MP e da liminar do MP, né? E a gente ficou sem a leitura. Eu tive de baixar hoje, depois que a Tereza mandou aqui o link, né? Para ler algumas informações, que eu estou vendo que ele deu efeito suspensivo, né? E até então eu só tinha a informação que a prefeitura tinha entrado com recurso. Eu acho que quem deveria, o interesse maior de entrar com recurso eram os loteamentos legais, e não a prefeitura, né? Sobre os 10 km, é verdade. Hoje o cronômetro agora passou para 3 km, né, das unidades de conservação, e não 10, né? E, por último, a gente precisa mesmo ter um pouquinho mais de força aí, mesmo sendo voluntário, de estar fazendo a reunião da comissão técnica, porque na última vez o secretário tentou até empurrar para mim para estar organizando, sendo que eu não podia, já que tinham falado sobre a reunião, oh meu Deus do céu, código de ética, e eu não queria desrespeitar nenhuma hierarquia, né? Gostaria que a gente levasse um pouco mais a fundo, já que agora que a secretaria está precisando o mais urgente possível, né, da resposta do conselho, né, para a gente estar dando andamento no plano de manejo. E, por último, eu vi um edital, né, o qual está abrindo licitação para o Parque Campo Grande e para o Parque Jatobá, mas não vi a licitação, né, do plano de manejo para a APA Campo Grande. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Presidente, a Ângela Guiral está com a mão pedindo a fala. A Ângela. Doutora Ângela Guiral, por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou, então, acho que só adiantar um ponto aqui da fala do Marcão, que ele perguntou em relação, né, à preocupação dele na execução do plano de manejo, né? Então, só relembrá-los e pedir para confirmar que no dia, se eu não me engano, 18 de dezembro, talvez a Mariela tenha essa data, a gente caminhou para vocês, assim como acordado nos reuniões anteriores, acho que foi para a Câmara Técnica de Plano de Manejo, não é esse o nome, né, exatamente, mas o que está cuidando do plano de manejo, que é... Câmara Técnica de Planejamento, isso. Isso, a missão, visão e valores, que a gente propôs, né, como ali uma primeira ideia para ser discutida, coletar as contribuições de vocês. A gente colocou até dia 22, se eu não me engano, agora de janeiro, porque daí em cima disso a gente consegue, para aquilo que a gente veio falando para vocês, estruturar e fazer o termo de referência para, né, iniciar o processo de licitação do plano de manejo de forma mais assertiva. Então, só queria relembrá-los, ver se vocês receberam. O documento está aberto para as contribuições, né, a gente caminhou um link. Se a gente mantém a data de 22, se vocês querem mais um pouquinho, se o pessoal chegou a ler, né, então, só fazendo esse adendo aí, já que o Marcão aí também mencionou a preocupação em relação ao plano de manejo. Só isso, obrigada. Só vou complementar os senhores conselheiros e conselheiras alguns outros comentários em relação à fala, Marcão. Fique à vontade depois para se voltar a inscrever. Dizer o seguinte: primeiro, pergunta, foi bom
a gente conseguir efeito suspensivo da decisão? Foi, porque a gestão pública ela tem que ver os impactos sociais, econômicos, ambientais, o conjunto de interesses de toda a sociedade. Não fazia sentido, no raio de 10 quilômetros, você congelar os licenciamentos ambientais do centro da cidade. Estava pegando áreas centrais da cidade. Traça 10 quilômetros do Parque Natural do Campo Grande, do Parque Natural Jatobás, da APA do Campo Grande, e ver o que você estava paralisando em termos de qualquer licenciamento, de qualquer atividade dentro desse raio de 10 quilômetros. Então, cabe ao administrador, aos administradores públicos e à Secretaria de Assuntos Jurídicos, o FEIS, recorrer pensando nos aspectos gerais dos interesses da municipalidade. Isso é o que foi feito. Então, evidentemente, que no que se questionou não foi em si o mérito, foi pedindo efeito suspensivo dos 10 quilômetros, porque era desproporcional, flagrantemente desproporcional à medida em relação ao que se objetivava dela. Claro que é necessário fazer os planos de manejo. Tanto é necessário que nós estamos fazendo. 2 planos de manejo das 3 unidades questionadas estão no meio do caminho. Então, agora com licitações que são a última etapa das informações, porque as etapas preliminares já foram feitas, baseados em compromissos ambientais firmados com a Secretaria do Verde. Então, evidentemente que é necessário, Marcão, fazer os planos de manejo, tanto é que nós estamos fazendo. Isso que foi demonstrado pelo Judiciário. 2 deles estão em fase avançada, e o que não está tão avançado, que ainda está em fase, que havia necessidade de se criar o Conselho da APA do Campo Grande previamente, por se tratar de área de APA, está nos processos iniciais. Você só vai licitar, por que você não viu a licitação do plano de manejo da APA do Campo Grande? Porque sem termo de referência aprovado pelo Conselho, não tem licitação. Nós estamos numa fase anterior. Só a hora que a gente tiver o termo de referência aprovado, que nós vamos partir para licitar. Se faz isso em 12 meses, evidentemente que não. Nós sabemos da experiência, embora seja uma APA bem menor, nós sabemos da experiência da APA de Campinas, que entre o início do processo, a entrega e a promulgação da portaria por esse secretário, do plano de manejo da APA Campinas, percorremos juntos todos aqui 3 anos. Um pouquinho mais de 3 anos, entre o início dos procedimentos administrativos até o término, a conclusão e a publicação da portaria. Então, evidentemente, que se tratava de um prazo inexequível, considerando os prazos para licitação pública, considerando os prazos para debate, inclusive, do controle social nesse conselho, considerando, após o termo de referência pronto, nós temos prazos de contratação do setor público que não dispensam aqueles prazos, aquelas rotinas. Não são feitos nem pela Secretaria do Verde, a licitação é feita pela Secretaria de Administração. Então, seriam decisões inexequíveis, e a gente demonstrou que a ação, que tem assuntos que é lógico que os planos de manejo são fundamentais. Admitimos que eles não foram realizados ainda, mas também fizemos questão de pontuar todo o esforço da administração pública no sentido de que se cumprir e dentro do que preconiza, inclusive, a legislação, no caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos na própria legislação, no seu parágrafo único, lá que foi citado na minha leitura. Então, determino, com relação à solicitação, que a Mariela envie prontamente o teor integral do parecer técnico ambiental que aqui foi lido, e da decisão suspensiva, que também, embora esteja disponível aí no Judiciário, seja enviado o link nos e-mails de todos os seus conselheiros e conselheiras. Então, já esclareci sobre as licitações, que obviamente no momento só são do Parque Natural Municipal do Campo Grande do Jatobás, e sobre o plano da APA Campo Grande, nós estamos na fase anterior. Após o termo de referência, o TR, nós vamos partir para a licitação
depois nós vamos partir para contrato, assinatura de contrato, e com o contrato na mão, nós vamos partir para a execução do contrato, como se fez com a empresa contratada na elaboração do plano de manejo da APA Campinas. Então, estamos caminhando, meus caros. Gostaríamos de estar mais adiantados, mas estamos trabalhando firme, muito firme. Lembrando que o percentual, volto a repetir, nas unidades de conservação do Brasil é a inexistência de plano de manejo de 52% a 80% das unidades, segundo cada tipologia, variando de uma tipologia para outra. Então, da metade a quase 80%, dependendo da tipologia que se refere, é a situação atual da elaboração dos planos de manejo das unidades brasileiras. Espero ter esclarecido, Marcão. Alguém inscrito? Sim, Mariana? tem sim, mas antes eu vou complementar um dos questionamentos sobre o Terra Azul. A Coordenadoria de Fiscalização, ela tem ciência que a denúncia inicial é referente às queimadas, como proposto no inicial. Eles estão tentando um flagrante dessas queimadas. Além do mais, eles perceberam que ao arredor tem indícios de loteamentos ilegais, e também está sendo apurado isso. Por isso que quando eles devolvem o andamento do protocolo, está um pouco mais completa a informação, Marcão, mas temos ciências que a sua denúncia foi feita de forma inicial sobre as queimadas. Agora, o próximo inscrito é o Carlos Alexandre e depois o Marcão. Carlos Alexandre. Carlos, só para aproveitar também para Ouvindo? te questionar, Carlos, está falhando, está recortado o seu áudio. Tá ouvindo? Eu estou mais tranquilo agora que você está em ambiente fechado aí, né? Você estava lá, acho que você não estava na direção, mas estava em trânsito, né? Não estava. Preocupado aqui com a segurança dos conselheiros, que a gente não pode perder nenhum dos nossos conselheiros aí. Então, espero que... Não tinha motorista. Seja dirigindo, né? Vou deixar esse registro aqui importante. Para salvaguardar a vida. Carlos Alexandre. O motorista é o seguinte, secretário. Então, Marcão, é o seguinte, tem duas coisas aqui importantes. Carlos Alexandre, está falhando. Eu citei aqui que o cronograma... Oi. Ouvindo agora? Agora, aparentemente, sim. Alô? Sim. Oi. De novo. Melhorou? Sim. Tenta de novo, parece que melhorou. Porque eu estou num ambiente fechado aqui. Então, é o seguinte... o que acontece? Nós temos duas questões. A Ângela, nós recebemos o material, eu citei que vou mandar uma agenda de cronograma e a pauta 1 da nossa reunião é justamente para que a gente possa, em conjunto, fazer as contribuições necessárias lá para dar sequência e a gente fazer as nossas colaborações, tá? E aí eu agradeço aí o encaminhamento. 2, o Marcão citou o Rogério, o secretário Rogério, e citou a mim também. Então, duas coisas que é importante. Primeiro, que quando a gente faz uma leitura de documento jurídico, às vezes as terminologias técnicas, elas são, assim, jurídicas, elas nos deixam um pouco em dúvida sobre o que aquilo está querendo dizer exatamente. E até quem atua na área do direito relê para a gente poder entender muitas coisas, entendeu? Então, vamos deixar bem claro. Primeira coisa, nem eu, nem o secretário, eu não estou fazendo aqui, por favor, o secretário não precisa de mim para defender pontos dele, falas dele, mas eu só estou reiterando que nas nossas falas, em nenhum momento do que eu ouvi ele falar e que eu falei, nós somos contra o plano de manejo, tá? Pelo contrário, nós somos a favor, tanto que o procedimento está ocorrendo, a Secretaria deu todo o andamento no processo, está preparando edital aí, as contratações e tudo mais, e nós estamos discutindo, inclusive, agora com o cronograma, conforme a doutora Ângela nos encaminhou já os procedimentos aí para que a gente possa contribuir, né, com visão, missão e tudo mais. E outra coisa também é que, assim, nós temos que entender que essa questão dos 10 quilômetros não tem nada a ver com concordarmos ou não que se dê licenciamento para ninguém.
o recurso da administração pública, ele tem motivação jurídica, inclusive isso é um histórico, Marcão, de uma década, né, secretário Rogério? Dentro desses últimos 10 anos, houve inclusive uma decisão judicial, né, onde houve uma revisão de entendimento desses 10 quilômetros. E ela caiu novamente quando foi para o STJ, para o STF, e aí ela caiu e voltou os 10 quilômetros novamente. Essa definição de 10 quilômetros estabelecida no SNUC, ela é uma das incongruências que nós temos. Lei 9.985, né, que estabelece esses critérios, porque quando eles fizeram essa lei, eles imaginaram as questões das unidades de conservação, de áreas com vastas áreas vegetais, com remanescentes, e acabou os centros urbanos sendo incluídos ali, porque o centro urbano também tem unidades de conservação, só que a característica é outra. Mas, como eu até citei anteriormente, lá a questão constitucional, cabe ao órgão público competente fazer a análise, e cabe a esse conselho aqui ser consultado, como é o que vem acontecendo, inclusive, né, quando há qualquer iniciativa que segue a regra do pedido do licenciamento, nós recebemos aqui as contribuições da administração pública, com os pareceres técnicos adequados, para que a gente possa também opinar, contribuir com relação à autorização para que qualquer cidadão, empreendedor, possa intervir dentro das áreas de proteção. A gente precisa entender o processo também. Por mais que a gente queira defender, questionar uma série de coisas que são irregulares, o que a gente não pode também é invadir o direito específico estabelecido em lei de todas as pessoas. Então aqui, a nossa configuração aqui não é common law como nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma configuração jurídica que nós devemos poder, a gente necessariamente tem estabelecido em lei o regramento. E se o regramento às vezes não está específico e explícito dentro de um artigo definido em uma determinada lei, como é o caso da 9985, que deixa esse ato aí nessa questão dos 10 quilômetros, você tem as legislações complementares, que é a legislação do licenciamento ambiental, que é a legislação da administração pública. Essas legislações, elas se sobrepõem e elas têm hierarquicamente também uma série de comprometimentos e responsabilidades e juridicamente também tem a sua hierarquia. Então, tudo isso está sendo acompanhado, e para você ver como participar de um conselho é uma escola, né? É uma universidade, né, secretário Rogério, os colegas mais antigos aí que já estão aqui, é uma universidade. Eu aprendi muito mais participando de conselhos, honestamente, do que dentro das universidades. É um exercício muito legal. Então, é importante a gente deixar essas coisas claras e que a gente vai fazer um trabalho bastante árduo agora, Marcão, no sentido de dar andamento efetivo nesse processo. Eu acho que por ser temporal, o recurso da administração pública, ele tem respaldo jurídico, conceito jurídico defendido já, inclusive no próprio CONAMA, com relação a essa questão dos 10 quilômetros em áreas urbanas, como ele afeta outras áreas que não tinha nada a ver, e você complica uma gestão pública e outros direitos dos cidadãos, e isso a gente tem que ter o devido cuidado. Então é bom a gente deixar essas coisas claras, possa também estar aprendendo aqui, estar desenvolvendo o processo, e a gente não incorrer também em falar coisas que não são efetivamente aquilo que está previsto na regra legal. E por último, eu acho que o Marcão tem razão no sentido, senhor secretário, daí, de que a gente possa enfatizar, por exemplo, essa questão lá dos anúncios, das placas que estão ainda anunciando venda de imóvel, etc., uma forma da gente conseguir aí dar um checkmate na fiscalização em cima dessa questão. Aí eu precisaria até saber disso, né, verificar com o jurídico, com a própria área jurídica interna da Secretaria do Verde, se aí a gente não tem também aí a intervenção de outras secretarias que poderiam estar consubstanciando apoio nesse sentido, né, como a INDEC, a CETEC, são órgãos que controlam o uso do espaço público para determinados usos, né, de faixas, etc., e a gente ter esse apoio na fiscalização para realmente não haver ela. Essa era a contribuição que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, Carlos Alexandre. Antes de passar a palavra de volta ao Marcão, queria só complementar uma informação que foi trazida num plaçã aí pelo Carlos Alexandre,
que é o seguinte, ele fez referência, foi a decisão de congelamento dos 10 quilômetros, na época, no entorno da Mata de Santa Genebra, que acabou atingindo boa parte da cidade de Paulínia e todo o centro da cidade de Campinas. Então, enquanto vingou esse congelamento, essa impossibilidade de licenciamento, né, se você tinha um pequeno comércio aqui que precisava entrar para licenciar, estava na área de vedação aqui de qualquer licenciamento, e, portanto, a cidade ia ficando parada. São pessoas que estão deixando de ter o seu emprego, são pequenos comércios que não têm impacto nenhum, que não tinham, à época, impacto nenhum na Mata de Santa Genebra, que não têm impacto nenhum no Parque Natural do Campo Grande ou no Parque Natural do Jatobás, e que estavam fazendo uma rede, uma restrição tão grande que atinge os setores legalmente instituídos, que têm direito de se institucionalizar e que querem cumprir a legislação. Então, aqui mesmo, entre nossos conselheiros, a gente tem representantes do setor legal, do setor imobiliário, que trabalha legalmente. Então, sob pena de utilizar as ilegalidades, que não foram objeto, obviamente, de análise, porque quem faz crime não pede licença para ninguém, você estava atingindo a sociedade como um todo, impactando com impactos sociais e econômicos desproporcionais. É isso que foi esclarecido. Então, a mesma coisa foi derrubada à época. E quando a prefeitura disse, olha, espera aí, vocês estão se baseando numa resolução que foi revogada, por que o CONAMA revogou a resolução? Por que foi substituída por outra resolução do CONAMA? Justamente porque foi feito esse debate aqui. Fazia sentido de tratar uma unidade de conservação como se ela tivesse numa área distante de uma área urbana, com o mesmo raio no entorno de proteção, de uma zona de impacto sobre ela, que uma unidade que está cravada numa região metropolitana. Não faz sentido nenhum você ter um investimento aqui em pequenos comércios no centro de Campinas e está inviabilizado de ser licenciado, porque o plano de manejo lá da APA do Campo Grande está pronto. Então, não faz sentido, não é um instrumento adequado, o argumento juridicamente não é válido, inclusive porque a decisão judicial ela se baseou numa norma revogada e citou a norma revogada. Quer dizer, sem crítica nenhuma, não me cabe aqui fazer crítica ao judiciário, mas eu não tinha conhecimento até então de uma decisão judicial que embasou a sua decisão, e eu sou oceanógrafo, não sou advogado, por isso eu estou falando aqui, peço ressalvas aí do que eu estou falando, mas eu me assustei muitos se assustaram que estão aqui, que são conselheiros ligados aos setores, mais uma vez que eu falo, legalizados de empreendimentos regulares, empresas e entidades que têm representação nesse conselho e que questionaram prontamente, espera aí, como que você vai fazer uma restrição dessa grandeza? Então, você está, na verdade, usando um tiro de canhão e acertando toda a sociedade, quando o objetivo é nobre, de você induzir que o poder público acelere, que consiga fazer o quanto antes o seu plano de manejo. Mas isso não é dessa forma. Não tinha embasamento legal, por isso que caiu. Não caiu por uma opinião dos técnicos do Verde, só não, como eu li o PTA. Caiu por uma conjuntura jurídica que foi levada pela prefeitura e foi aceita pelo juiz que deu efeito suspensivo. Não pelo juiz, desculpa, pela instância superior, né? pelo desembargador, né? Que depois adquiriu o colegiado, mas monocraticamente, já na instância de recurso. Então, gente, é isso do que se trata. A gente tem que ir com calma, nós estamos no mesmo objetivo, que é enfrentar, tanto que foi reiterado aqui na minha fala, na leitura do PTA, de Laura, aqui de vários dos mais conceituados técnicos da Secretaria do Verde, inclusive as duas diretoras, de que, foi reiterado aqui, do pedido quanto ao mérito na ação civil pública proposta pelo município, de que seja feita a derrubada, no mérito nós estamos pedindo, a derrubada dos empreendimentos.
Ninguém está falando em regularização. Nós somos contra a regularização e desde que alguém falou a palavra regularização aqui, podem pegar todas as gravações das reuniões anteriores. Esse secretário do Verde diz, não pode ser regularizado. É ilegal. Ilegal não se regulariza. Então, nós continuamos nessa mesma posição, rígido, indo para cima dessa situação, batendo de frente, fazendo tudo que o poder público tem que fazer, esgotando em âmbito administrativo, estamos, após o término dos recursos, vamos entrar com mais multas ainda. Em âmbito administrativo ainda cabe as multas diárias, que ainda não foram aplicadas, mas que vão começar a ser aplicadas ainda no exercício desse ano, devem ser aplicadas as multas diárias. Que não se confundem com as multas diárias no âmbito do judiciário, que é outra discussão. No âmbito administrativo ainda restam as multas diárias. Então, pessoal, fiquem tranquilos, ninguém apoia o efeito suspensivo porque é uma questão pela APA ou pelos seus planos de manejo. Muito pelo contrário. Nessa luta, só que a gente tem que modular as medidas porque senão elas atingem com efeitos sociais e econômicos deletérios a toda a comunidade campineira. Carlos Alexandre. Só uma contribuição, secretário, ainda respondendo ao Marcão também, Marcão, que assim, falou também dos editais para os parques, né? E aí a gente tem que entender que é o seguinte, a gestão pública, né, a administração pública, ela tem a responsabilidade sobre essas áreas, conforme diz a própria 985 de 2000 e a Constituição, no artigo 225 que eu citei para vocês lá, o Pará, ela tem responsabilidade sobre essas áreas especiais de proteção. E os parques municipais, eles são áreas especiais que já estão previstos no plano diretor, já estão previstos no plano do Verde, inclusive, e que eles independem e correm paralelo ao plano de manejo. O plano de manejo, quando for discutido, ele vai incluir o parque, né, com parte do processo, dependendo da localização dele, e ele vai estar estabelecido a licitação e os editais referentes aos parques especificamente, que são outras áreas, né, que envolve outros departamentos da gestão pública também, eles podem ocorrer dentro da lei tranquilamente, porque é jurisdição, tá, da administração pública, da andamento. E são processos totalmente à parte, são processos com recursos financeiros à parte também. Então a gente tem que saber entender como funciona todo esse processo da administração pública, o processo do orçamento também. Aí muitas vezes a gente não acompanha o orçamento público, não acompanha a LDO, o planejamento da prefeitura, e a gente nem vê que isso tudo está previsto. Quando a gente defendeu lá atrás, no plano diretor, né, fortemente o Secretaria do Verde, e fazer o plano do Verde, ele incluir o contexto do plano diretor da cidade, era justamente para que a gente pudesse ter todas as previsões orçamentárias alinhadas à estruturação dos parques públicos, acompanhando necessariamente o planejamento ambiental, com toda a logística aí das conexões ecológicas, ecossistêmicas previstas nos estudos que foram elaborados pela Secretaria do Verde. Só para trazer mais essa contribuição. Obrigado. Marcão, com a palavra. Beleza. Com todo respeito, eu li a atualização da lei do CONAMA, tá? Ela fala sobre 3 km agora, né? Então, o que acontece? O que a prefeitura deveria ter feito é solicitado a correção de 10 km, igual fez na Mata de Santa Genebra, né? Igual fez na época da Mata de Santa Genebra, de 10 km, abaixasse para 3 km. Segundo, a gente iria estar protegendo a APA Campo Grande, principalmente alguns outros empreendimentos ilegais ali para o lado de Montemor, para o lado de Hortolândia, não ia só afetar Campinas, né? Sobre a questão que eu falei, não, sobre dos 10 km, eu falei assim, não, eu falei que só precisava haver a correção e não entrar com recurso suspensivo. Por quê? Eu não sei se vocês leram direitinho, conforme a Tereza mandou aqui, diz bem claro, é o caso de considerar o efeito suspensivo ao presente recurso, recomendável avaliar a adequação
das medidas impostas na origem após o contraditório recursal. Porque se o MP entra com novo recurso, esse recurso da prefeitura também é derrubado. Tá? Não pense, é definitivo essa suspensão. Não, não é definitivo. Tem que ler exatamente o que está escrito. Por isso que eu pedi, mande com antecedência. Eu tive de pedir para a Tereza mandar, eu imprimi para eu ler. Você entendeu? Não é coisa que pode, tem que ser na hora, vamos ler aqui na hora, vamos não sei o quê. Não, são coisas que a gente precisa ler e estudar. Eu sei que, no caso, o secretário não é advogado, o Carlos também não é advogado, mas tem coisas que está escrito, não é a questão só... Eu sou ainda, mas falta pouquinho. Não é questão de ser advogado ou não, é coisa que está escrito. O recurso não é definitivo. Você entendeu? O recurso não é definitivo. O desembargador deu efeito suspensivo, mas ele tem ainda o tempo do recurso da MP de dizer, não, tal, não sei o que, isso, pronto. E aí? Como é que faz? Você entendeu? Mas, Marcão, só se você me permite um comentário. Só um comentário, Marcão, se me permite. Você tem que quando a gente está falando de questão jurídica, primeiro, eles vão estar naturalmente entendidos, tá? Eu também tenho faculdade. Eles vão estar naturalmente entendidos. E segunda coisa. Oi. Deixa o Marcão concluir. Aí você Oi, eu tô ouvindo. Ô, Carlos, eu tenho faculdade de Direito. Não me formei, tá, mas tenho faculdade de Direito, tá? É coisa que está escrita na última página da decisão do desembargador. Você entendeu? Ele não é definitivo. Está aguardando se o MP vai entrar com recurso ou não. Agora, se a gente fizesse só a correção, eu tenho certeza que o MP não entrava nem correria o risco de entrar com recurso. É essa a questão que eu quero dizer para vocês. Entendeu? Solicitar o recurso, mas solicitando correção. Não... Eu vou ter que sair da reunião. Tá certo. Beleza, cara. Marcelo, você concluiu o raciocínio? Não terminei de concluir. Pode continuar. É isso que eu estou querendo... rapidinho. Está na sua fala. Sim, rapidinho. É isso que eu estou querendo concluir, né? Será que foi bom a gente entrar com pedido suspensivo ou deveríamos ter entrado com pedido de correção? Exatamente para não ter a chance do MP entrar novamente com recurso e ficar um recorre lá, outro recorre aqui e assim por diante. É isso que eu quis expressar e muitos não me entenderam. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcão. Registre-se que ninguém aqui é advogado. Então, o que os procuradores municipais fazem, eles, quem sou eu, né, prestaram concurso como procuradores, são servidores de carreira da prefeitura, né? Não é o secretário que faz lá as peças que recorrem de decisões de interesse da prefeitura, são os procuradores municipais de carreira. Então, eu não tenho como fazer interpretação. Entendi que é provisória, também acredito que seja assim, Marcão, mas nós não temos aí condição, teria que ter um procurador aqui para explicar o teor do recurso, não dá para a gente questionar o recurso a priori da prefeitura, sem que seja uma análise jurídica mais aprofundada. O que eu depreendi da minha leitura é que não havia base legal, porque nem sequer é pedido, é previsto zonas de amortecimento no caso de áreas de proteção ambiental. Nas outras unidades de conservação, como era a mata de Santa Genebra, que de 10 quilômetros caiu para um raio menor, né? Mas era uma unidade de conservação de proteção integral, não era APA. Então, no caso da tipologia APA, não está previsto zona de amortecimento na legislação. Então, o que aconteceu foi um recurso porque perdeu o embasamento legal. O juiz acatou não tanto pelos argumentos técnicos, porque ele também não é engenheiro ambiental e todo aquele grupo pesado aqui que assinou para os argumentos da parte ambiental foram respeitados, obviamente, porque eles têm atribuição legal para isso também, que são servidores concursados e no âmbito de suas atribuições profissionais.
Mas o fato é que não havia embasamento legal, tá? O legal foi questionado e a prefeitura derrubou, porque não havia condição de estabelecer nem de 10 quilômetros, nem de outra extensão, área de amortecimento, no caso de área de proteção ambiental, de APA, que não é unidade de proteção integral, ao contrário da Mata de Santa Genebra, por isso que o paralelo que foi feito pelo Carlos Alexandre em relação a isso não vale, porque a Mata de Santa Genebra é uma unidade de proteção integral, e não é uma unidade de proteção de desenvolvimento sustentável, como é o caso da APA. Então, espero ter esclarecido aí também a fala final, e agradeço a todos pelo adiantado da hora. Não havendo inscritos, tem inscritos? Rogério, sim, o Guilherme da Sinduscom pediu a palavra pelo chat. Então, eu tinha falado que estava limitada a inscrição durante a fala do Marcão, e então, Guilherme, por favor, pode falar, e após o Guilherme eu encerro a sessão. Guilherme, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos os conselheiros, vocês estão me escutando? Só gostaria de fazer um adendo aqui ao conselheiro Marcão, seguindo aí as falas do senhor secretário, que quando a gente fala de um raio de 2, 3, 10 quilômetros, a gente entendemos toda a gravidade da situação, só que a gente está prejudicando empresas aí que seguem a lei, que fazem todos os trâmites legais, seguindo todas as normativas, e quando a gente fala de um raio de até 3 quilômetros, a gente estamos falando aí de vários empreendimentos, tanto na cidade de Campinas, quanto na cidade de Hortolândia, onde esse raio pegou, que travou todas as licenças. E aí a gente gera um transtorno absurdo para a população. Aí estou falando através de Sinduscom aqui das incorporadoras e construtoras, que pessoas que compraram seus apartamentos, pessoas ali, trabalhadores que têm executando essas obras. Então a gente fala de um contexto geral aí que é muito prejudicado com esses raios. Então, quando o Ministério Público aí fez toda essa liminar aí, cravando esse raio, a gente está falando aí de inúmeros empregos e um prejudicial muito gigante aqui para a construção civil. Não só para a construção civil, viu, Guilherme? Para todas as outras entidades. Aqui representando o Sinduscom, assim, a gente olha a construção civil, mas quando a gente fala de construção civil, a gente está falando do comércio local, até da pessoa ali que fornece a alimentação nas construções, a gente está falando de um conglomerado aí gigantesco que foi prejudicado. A gente entende a gravidade, a gente sabe de todas as problemáticas aí, mas a gente tem que ter muita cautela em falar em raio, em colocar algum raio e estabelecer um limite ali, quando a gente não olha o outro lado também. E só para complementar, para dar um exemplo, que acho que o conselho vai entender completamente o que eu estou querendo falar também. Sabe o que estava paralisado, o licenciamento? Da nova entrada para o hospital da PUC Campinas. Sim. Tem uma entrada lá para favorecer a entrada de ambulâncias lá no complexo hospitalar da PUC, lateral lá, uma nova entrada, estava em licenciamento aqui, que estava suspensa. Sim, a gente tem empreendimentos aqui, incorporadores, que estavam para tirar a bits, para entregar as chaves. Isso a gente está falando de um empreendimento até de interesse social, uma população que necessita dessa moradia, que foi suspenso por conta da liminar aí. Então, a gente vê a problemática que foi criada, e quando a gente fala de um raio aí, mesmo que seja 1 quilômetro, a gente está no Campo Grande. O Campo Grande é uma região que tem essa carência aí de habitações, né, até de interesse social. Então é isso, meus caros. Muito obrigado a todos e a todas, senhores conselheiros e conselheiras. Obrigado à nossa equipe de trabalho, através da Mariela, também o Leandro Prado, que viabilizou essa transmissão, e desejando vê-los brevemente na próxima sessão. Declaro encerrada a presente reunião com o GEAPA Campo Grande. Um abraço a todos e a todas.